Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo o louvor. Sem Ele nós não somos nada. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui nessa noite. Quero tributar a Deus glórias pela vida do episcopiso dessa casa, pastor Zilmar Miguel e sua digníssima esposa, pastora Maria Inês. Deus te abençoe de uma forma extraordinária. E o meu desejo, pastor Zilmar, é que Deus prospere o fruto do teu trabalho em muitas almas para o reino de Deus. Deus abençoe também a todos os pastores amigos que estão aqui presentes, meu nobre amigo, pastor Adriano Uber, Deus te abençoe grandemente, pastor Valdir, pastor Tiago, pastor Sérgio Travasso. Glorifico a Deus também pela vida de um grande amigo, pastor Erinaldo Silva, um grande pregador, um grande homem de Deus. Eu já vi alguns amigos que estão também aqui, outros amigos vieram me acompanhar, pastor Bruno Mengue, pastor Mauro. Tem muita gente de São Paulo nos acompanhando hoje pelas mídias sociais. Quero deixar um abraço aqui ao meu amigo, pastor Fábio Santos, do Eu Acredito Podcast. Deus abençoe a toda a amada igreja presente aqui em Camboriú. Eu quero aproveitar e compartilhar com vocês o texto sagrado. Abra comigo o Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Nós vamos ler rapidamente 3 referências bíblicas. O Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 11. Quero glorificar a Deus também pela vida da minha esposa, a irmã Paloma, que está presente comigo aqui nessa noite. Deus te abençoe. Meus irmãos, para nós ganharmos tempo, João capítulo de número 11. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 11. Vamos ler 3 referências. João 11, versículo 1 diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Diga comigo, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. Glórias a Deus. Cujo irmão Lázaro estava enfermo, mandado-lhe, pois, suas irmãs dizer: Eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, pois, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Segunda referência bíblica, nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo, versículo de número 32. Versículo 32 diz assim: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés. Diga comigo assim: Maria, chegando aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés. Glórias a Deus, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Última referência bíblica, um capítulo à frente, capítulo de número 12. Nesse mesmo livro, capítulo de número 12, versículo 1 diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Você pode se assentar glorificando a Deus por essa palavra. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número... Cristo está passeando no templo, próximo ao alpendre de Salomão. No momento que Cristo está passeando no templo, ele se retira do templo e ele desce até as margens do rio Jordão. E Cristo, ele fica alguns dias ali nas margens do rio Jordão, porque aonde tinha água naquele tempo era lugar de providência. Nos templos de Cristo, nós
não tinha-se o sistema de canalização de água, não tinha o sistema de esgoto, igual se tem nos dias de hoje. Então, aonde tinha água era lugar de providência. Toda a cidade, todo vilarejo, todo bairro, todo estado, só cresce aonde tem água. Onde não tem água é lugar deserto. Mas o interessante é que Cristo, nas margens do Jordão, a Bíblia diz que um homem de Betânia vai lhe trazer uma mensagem de Marta e Maria. Só que quando ele traz essa mensagem, o texto é tão cirúrgico, tão sucinto em dizer as características da pessoa que lhe traz a mensagem, que é Maria. Ao lermos o versículo de número 2 do capítulo 11, começa a nos dizer: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos. O interessante é que nesse texto, o texto não está se referindo ao capítulo posterior, o capítulo à frente, o capítulo de número 12 que nós lemos. Não, o texto está se referindo no passado, e Maria era aquela. Ou seja, está se referindo ao episódio no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36, um momento que Cristo está próximo às regiões de Betânia, e quando Cristo está ali, ele recebe um convite de um homem por nome de Simão, que também era fariseu. E quando Cristo recebe esse convite, ele tinha todos os motivos para poder rejeitar o convite, sabendo que os fariseus foram aqueles que perseguiram o teu ministério, resistiram contra o teu ministério e também contribuíram para levar Cristo para a cruz do Calvário. Mas mesmo Cristo, com todos os motivos para dizer não, a Bíblia nos mostra que Cristo aceita o convite para ir até a casa de Simão, fariseu. E quando Cristo vai até a casa de Simão, fariseu, ele toma o seu lugar na mesa, sabendo que naqueles dias as mesas não eram igual nos dias de hoje. A mesa mais alta nos templos de Jesus batia na altura do nosso joelho, mas Cristo toma o seu lugar na mesa, e dentro da casa onde Cristo está, na casa de Simão o fariseu, havia pelo menos 3 classes de pessoas. A primeira classe havia outros fariseus. E quem são os fariseus? Os fariseus eram aqueles que ensinavam sobre a Mishnah, o Gêmana, o Talmud, as 613 leis, e também sobre a Torá. Eles eram os pregadores judaicos daquela época. Havia uma segunda classe de pessoa ali que era os escribas. E quem eram os escribas? Aqueles que redigiam as leis, redigiam a Torá, redigiam a Mishnah, o Gêmana. Eles eram a casa publicadora daquele tempo, mas também eram os mestres daquele tempo. Mas também havia uma terceira classe de pessoa ali, que era os anciões. E os anciãos, eles eram homens de cabelos brancos, homens de muita sabedoria, homens de bagagem no ministério, homens de muita experiência, havia vivido muita coisa, mas também alguns deles eram os sacerdotes daquele tempo. Só que Cristo no meio de um ambiente, Cristo no meio da casa, com tanta gente importante, o cenário estava caótico, o cenário estava monótono. Por quê? Porque no meio de tanta gente importante, não se tinha uma expressão de adoração, não se tinha nenhuma expressão de glória a Deus, não tinha nenhuma expressão de aleluia, Deus é bom, fala a Deus. Mas o interessante é que no meio do ambiente onde Jesus está, a Bíblia diz que uma mulher, ela entra no ambiente. Quando ela entra no ambiente, ela não quer ver Jesus Cristo de longe, pela movimentação, pelas festas das pessoas, não. Ela não quer ver Cristo talvez encostado ali na parede, acuada, tentando ver Cristo por cima, tentando enxergar quem Ele era, não. A Bíblia diz que ela vai até onde Jesus estava, porque quem sabe o que tem que fazer, não espera convite, vai e faz. E no momento que ela vai até onde Jesus estava, ela toma 3 atitudes. A primeira atitude que ela toma ela vai até os pés de Cristo e começa a chorar, lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, e enxuga com os seus cabelos. A segunda atitude dessa mulher é em adoração. Ela começa a beijar os pés de Jesus. Terceiro, ela puxa um vaso de alabastro, quebra a tampa e derrama o unguento de nardo puro sobre Cristo. Só que no momento que ela toma essa atitude, ela rouba toda a atenção do ambiente para ela. Só que o anfitrião, o dono da casa, ele não fala nada, ele apenas pensa. E no momento que ele pensa, olhando aquela mulher roubando toda a atenção, ele fala: calma aí, se esse Jesus que todo mundo ovaciona, se esse Jesus que todo mundo admira, se esse Jesus que todo mundo adora, se ele pelo menos fosse profeta, ele bem saberia quem é e qual é
esta pecadora que está tocando nele. Por que ele pensou isso? Porque os judeus, principalmente os fariseus, preservavam a santidade, eles não tocavam em nada impuro. Então ele duvidou de quem era Cristo, porque ele pensava que quando essa mulher tocou em Cristo, Cristo ficou impuro. Só que no momento que ele pensa essas palavras consigo mesmo, a Bíblia diz que naquele momento Cristo olha para ele e diz: Simão, eu tenho uma palavra para você. Naquele momento ele responde: diga, mestre, qual é a palavra que você tem? Simão, havia 2 homens, isso, 2 homens, porém 2 devedores. Um devia 50 dinheiros, o outro devia 500 dinheiros, mas nenhum dos 2 tinha condições de pagar a sua dívida. Porém, o credor, muito generoso, ele perdoou a dívida dos 2, o que devia menos e o que devia mais. Simão, diga uma coisa comigo: qual desses 2 devedores é o mais grato pelo perdão, o pagamento da sua dívida que foi sanado, foi perdoado? Qual que é o mais grato? Naquele momento Simão, ele pensou, essa pergunta é muito fácil, mestre, é muito fácil responder isso. O mais grato, lógico que é aquele que devia mais. Naquele momento Jesus falou: disseste bem, porque só é grato quem reconhece o sacrifício na cruz do Calvário. Só é grato quem sabe da onde Jesus Cristo tirou e aonde hoje Jesus Cristo colocou. Isso é ser grato. Simão, eu entrei na sua casa e não deste água para mim lavar os meus pés, mas essa mulher lavou os meus pés com suas lágrimas e ainda enxugou com seus cabelos. Jesus Cristo não pediu nada de extraordinário para Simão. Sabe por quê? Porque é da cultura judaica, quando o judeu convida uma pessoa, uma visita para ir para dentro da sua casa, ele mesmo deixa na porta da casa um vaso ou um cântaro cheio de azeite, cheio de água até a tampa, porque ele mesmo, por tradição, lava os pés daquela visita. Só que tem um porém: Cristo não pediria algo que ele mesmo não faria, porque ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que o maior é para servir o menor. Mas o interessante é que Simão não lavou os pés de Cristo, não fez questão de lavar os pés de Cristo. Por quê? Porque lavar os pés é algo que dá trabalho, lavar os pés é algo muito trabalhoso. Mas eu preciso te dizer que na casa que Jesus está, fariseu ele tem água, fariseu ele tem vaso, fariseu ele tem cântaro, mas fariseu não lava os pés de ninguém. Em outras traduções, fariseu não trabalha. Mas na casa que Jesus está, a pecadora não tinha água, não tinha vaso, não tinha cântaro, tudo que ela tinha era lágrimas, mas lavou os pés de Cristo. Hoje Jesus está te dizendo: trabalhe com aquilo que você tem, mas trabalhe. Você não trabalha para homens, você não trabalha para mostrar para o pastor Zilmar, você não trabalha para mostrar para a igreja, você trabalha para Jesus. É Ele que vai te dar seu galardão. O interessante é, irmão, que o fariseu tinha água, tinha vaso, tinha cântaro, tinha condição de fazer, mas não fez. Deus não está contando com quem tem condição de fazer e não faz. Deus vai levantar uma geração que não tem condição de fazer, mas tem desejo de fazer. O importante não é o que você está fazendo, o importante é para quem você está fazendo. Simão, eu entrei na sua casa e não me cumprimentaste com o ósculo, o beijo que representa comunhão. Dentro da cultura judaica, o beijo representa comunhão. E Simão não cumprimenta Cristo com um beijo. Por quê? Se ele beija Cristo, ele estava dizendo: eu tenho comunhão contigo. E se ele diz: eu tenho comunhão contigo, automaticamente os judeus que estavam na casa entenderiam que Simão sabia ou acreditava que Cristo era o Messias, ou que Simão, por ele ter comunhão com Cristo, acreditava que Cristo é Deus. Só que tem um porém: no momento que ele não beija Cristo, ele não está mostrando que ele não crê que Cristo é Deus, não crê que Cristo é o Messias. E até hoje os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, não acreditam que Jesus é Deus. Só que tem um porém: este é o motivo que Simão não adora, porque não tem como você adorar se você não tem comunhão. Mas eu preciso dizer que na casa que Jesus está, é possível ter alguém com sapato de crente, vestido de crente, saia de crente, terno de crente, gravata de crente, Bíblia de crente, fala como crente, mas perdeu a comunhão faz tempo.
perdeu a comunhão faz tempo. Porém, quem está na casa é Jesus, quem está no ambiente é Jesus, quem está na mesa é Jesus. E mesa representa mesa representa posição, mesa representa conexão, mesa representa destaque, mesa representa honra. E é isso que Deus tem para você. Deus tem tudo do bom e do melhor para os seus. Deus tem o melhor carro, a melhor casa, as melhores bênçãos dessa terra. Deus tem para você posição, Deus tem para você conexão, Deus tem para você destaque, Deus tem para você honra. Deus tem o de melhor para os seus. Mas nós precisamos entender que nesse cenário aqui, mesa representa posição, mesa representa conexão, mesa representa destaque, mesa representa honra. Mas quem está assentado na mesa são os fariseus, quem está assentado na mesa são os escribas, quem está assentado na mesa são os anciões, ou em outras palavras, quem está assentado na mesa são os doutores da lei, os maiorais. Mas a pecadora, se ela pudesse falar, talvez ela diria: eu não tenho o que vocês têm, eu não sou o que vocês são, mas eu sei fazer o que vocês não fazem. Dá licença, deixa eu adorar. Vai ficar na posição ou vai descer para a adoração? Vai ficar na mesa ou vai descer para os pés? Ei, mesa homens podem te tirar, cadeira homens podem te derrubar. Eu quero ver qual é o homem que te tira dos pés. Há uma briga, irmão. Todo mundo quer mesa, todo mundo quer posição, todo mundo quer cadeira, mas hoje Cristo te faz um convite. E qual é? Desce, desce, desce na oração, desce nas madrugadas, desce para a casa do oleiro. É necessário que ele cresça e que eu desça, 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 desça. Se Cristo, que é Cristo, desceu dos céus para a terra, para a igreja poder subir para os céus, quem é você para poder não descer? Quem desce na presença de Deus, sobe na presença de homens. Simão, eu entrei na sua casa e não me cumprimentaste e não derramaste o óleo, o azeite sobre a minha cabeça. Não vai dar tempo de falar, eu vou resumir a mensagem aqui. Mas naquele momento Simão não derramou óleo sobre a cabeça de Cristo, que representa a consagração em todo o Antigo Testamento. Derramar óleo na cabeça representa consagração, mas também reconhecimento de autoridade. Na casa que Jesus está tem dois tipos de pessoas: o joio e o trigo, fariseu e pecadores, pecadoras lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Só que é muito fácil de identificar. Fariseu não trabalha, fariseu não adora e fariseu não reconhece, mas pecador e pecadora lavado e remido no sangue do Cordeiro trabalha com o que tem, adora a Cristo não pelo que ele faz ou vai fazer, mas por quem ele é, e reconhece quem Cristo é diante dos homens. Naquele momento, irmãos, Cristo, ele recebe a mensagem desta mulher. O interessante é que esta mulher vai para os pés de Jesus numa casa que não era dela, em Lucas capítulo 7, só que Lucas capítulo de número 10, essa mulher recebe agora Cristo em sua casa. A Bíblia diz que Cristo está nas regiões de Betânia, e Marta abre as portas da casa para Cristo. Cristo entra, se assenta, toma o seu lugar na mesa, e quando Cristo toma o seu lugar na mesa, a Bíblia diz que Marta vai fazer os afazeres da casa, mas Maria foi para os pés e ouvia a sua palavra. O interessante é, ela estava dizendo: aquilo que eu sou aqui dentro, eu também sou lá fora. O que eu sou aqui dentro, eu sou no meu trabalho. O que eu sou aqui dentro, eu sou na minha faculdade. O que eu sou aqui dentro, eu sou na minha vizinhança. Eu não sou esses crentes 007 que ninguém sabe quem eu sou. Eu sou a carta aberta para essa geração. Eu não tenho vergonha da cruz de Cristo.
É sobre esta Maria que a Bíblia está falando. E quando o mensageiro traz a mensagem para ele: mestre, aquele que tu amas está enfermo. O mensageiro não diz aquele que ama você, não, é aquele que tu amas. Porque se ele falasse aquele que ama você, falaria do amor de Lázaro, mas falou do amor que Cristo sentia. Porque o amor do homem é falho, mas o amor de Deus é perfeito e verdadeiro. Aquele que tu amas está enfermo. Naquele momento o texto diz que Jesus, ele fica 2 dias no mesmo lugar. Isso, Jesus fica 2 dias no mesmo lugar. Interessante, irmão, como é que Jesus ouve uma mensagem de que aquele que tu amas está enfermo, ele fica 2 dias no mesmo lugar. Sabe por quê? É porque os meus problemas, os seus problemas não abalam a Deus. Eu vou repetir: os meus problemas, os seus problemas, as suas dificuldades não abalam a Deus. E hoje Deus está dizendo para você aqui nessa noite: descansa seu coração. Você não vai morrer de infarto, você não vai morrer de ansiedade. Sabe por quê? Eu permaneço no controle de todas as coisas. Você pode estar abalada, mas eu ainda estou no controle. Naquele momento Cristo fica 2 dias no mesmo lugar. Permita-me pular um pouco essa mensagem. E depois que ele fica 2 dias naquele lugar, ele fala para os discípulos: vamos até Betânia. Os discípulos sem querer ir, mas vão. Mas ao chegar em Betânia, a multidão comprimia ele, não conseguiu nem ir até a casa de Marta e Maria. Mas na entrada da cidade, foram chamar Marta e a vir até Cristo. E no momento que Marta chega até Cristo, a primeira coisa que ela fala: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Cristo responde ela como Deus. Cristo não responde ela como homem. Ele diz: descansa o seu coração, Marta. Sabe por quê? O teu irmão há de ressuscitar. Ele estava dizendo: o seu irmão vai voltar a viver, o seu irmão vai voltar a ter vida. Mas Marta não creu. Naquele momento Marta falou assim: mestre, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, não estava crendo o que Cristo ia fazer naquele momento. Mas agora Cristo não fala da vida terrena, Cristo fala da vida eterna. Ele começa a dizer para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode morrer sem dinheiro, você pode morrer sem carro, você pode morrer sem casa, você pode morrer sem luxo, mas você não pode morrer sem Jesus. Porque se nós morrermos com Ele, ressuscitaremos com Ele. Marta vai chamar a Maria, e quando ela vai chamar Maria, naquele momento, como se sussurrasse no ouvido de Maria, Maria salta e sai correndo até onde Jesus estava. Mas quando Maria chega diante do mestre, a primeira coisa que Maria faz é ó. No pior momento da vida dela, no momento da dor, no momento da perda, ela vai para os pés. E por que você, nos seus piores momentos, você vai falar com tanta gente, mas você não vai para os pés dele? Sabe o que ela estava dizendo? A minha dor não é maior do que a minha fidelidade. A minha dor não é maior do que a minha adoração. Eu posso perder tudo, mas eu não perco a presença. Eu não perco a presença, porque quem tem presença tem tudo. Naquele momento Cristo disse para ela: aonde ele está? Falaram para ele: vem e vê. Jesus chora. Ele vai até a porta do sepulcro. Mas quando ele chega na porta do sepulcro, ele dá um brado. Ele diz: tirai a pedra. Naquele momento, quando ele foi tirar a pedra, Marta pula, pastor Zilmar, na frente de Cristo e diz: vai tirar a pedra não. Não vai tirar a pedra não. Por quê? Já faz 4 dias que ele morreu. E tem mais, cheira mal. Eu acho que não tem aqui em Camboriú não, só tem em São Paulo, onde eu moro, lá na capital. Tem um ditado na capital que diz assim: quanto mais mexe, mais fede. Marta não queria que Jesus tirasse a pedra. E sabe por que você não está vivendo promessas? Sabe por que você não está vivendo honra? Sabe por que você não está vivendo milagre? Sabe por que você não está vivendo conquista? Sabe por que você não está vivendo o tempo da vitória? É porque você está que nem Marta.
colocou uma pedra em cima do problema e não quer que Jesus tira. Porque você está com medo de Jesus apresentar um Lázaro que está lá dentro, morto, escondido, podre, fedendo, há muito tempo. Só que Jesus aqui nessa noite, Ele manda eu te dizer que Ele não é Satanás. Jesus, Ele não é demônio. Jesus, Ele não é homens que quer mostrar os teus Lázaros mortos, te colocar em vergonha. O meu Jesus, o teu Jesus, nessa noite, Ele quer te apresentar um Lázaro vivo, restaurado. Levanta a tua mão para receber, levanta a tua mão para receber. Não, assim você ora, assim você profetiza, assim você intercede, mas assim você recebe. Levanta a tua mão para receber. Sabe que Deus manda eu te dizer: toda pedra que está impedindo suas conquistas, toda pedra que está impedindo tuas vitórias, toda pedra que está impedindo tua honra, toda pedra que está impedindo o teu sucesso, o teu crescimento, hoje Deus tira do seu caminho, porque chega sobre a sua vida um tempo de restauração. Só adora quem pega isso. Só pega quem adora. Eu vou te dar 5 segundos para você adorar. Aqui não tem fundo musical, aqui não tem teclado, não tem bateria. O noivo quer ouvir o som da noiva. Cadê os adoradores? Deixa eu ver. No altar já tem comigo isso. Isso, aumenta o som. Não é para mim, é para ele. É para ele. Chama o céu para perto. Chama. Terminei. Jesus dá um brado e diz: Lázaro, vem! Todo mundo viu a dor de Marta e Maria. Agora está todo mundo vendo um Lázaro vivo. Todo mundo viu a provação, a perda, a vergonha. Agora está todo mundo vendo a honra. Sabe que Deus manda eu te dizer aqui? Aonde a notícia ruim chegou, a notícia boa vai chegar. Eu encerro agora. O maior milagre que Jesus Cristo fez aqui não foi ressuscitar Lázaro. Eu vou repetir. O maior milagre que Jesus Cristo fez aqui não foi ressuscitar Lázaro. E qual foi o maior milagre, pastor Gabriel, que Jesus fez aqui? Foi preservar a família em volta da mesa. Porque não adianta você ter tudo e ter a família destruída. Ai, Jesus. Sabe que Jesus está dizendo para você aqui? O que tiver que fazer por você, eu vou fazer. Se tiver que ressuscitar Lázaro, eu vou restaurar, vou ressuscitar. Se tiver que restaurar, eu vou restaurar. Se tiver que curar, eu vou curar. Mas eu vou preservar a tua família em volta da mesa. Com a permissão do pastor Zilmar Miguel, fique de pé que eu quero entregar o microfone para ele. Fique de pé. Eu preciso entregar isso daqui, preciso isso. A Bíblia diz que Cristo se retira e ele volta para a casa de Marta e Maria depois de 6 dias faltando para a festa da Páscoa. Só que agora a mesa está posta. Jesus toma o teu lugar na mesa. Lázaro está do lado, um milagre. Marta está servindo os convidados, mas Maria está calma aí. Numa casa que não era dela, ela foi para os pés. Na casa dela, ela foi para os pés. No pior momento da vida dela, ela foi para os pés. Agora, no momento da honra, no momento da conquista, no momento da vitória, ela vai para os... Sabe por quê? Porque ela foi para a casa que não era dela, ela foi para os pés representando humilhação. Na casa dela, ela foi para os pés representando consagração. Num pior momento da vida dela, ela foi para os pés representando adoração. Mas agora, no momento da honra, no momento da conquista, ela vai para os pés por gratidão. Por quê?
Porque Lázaro está na mesa. Sabe por que seu casamento está de pé? É porque tem uma Maria que está nos pés. Sabe por que tua família está de pé? É porque tem uma Maria que está nos pés. Sabe por que tua vida financeira, profissional está uma bênção? É porque Maria está nos pés. Valorize essa Maria que você tem do lado. Valorize isso. Cadê as Maria de oração? Cadê? Que não sai dos pés isso. Deus está mandando dizer para alguém: valorize essa Maria que você tem do lado. Pastor Zilmar Miguel, Deus te abençoe, meu muito obrigado. Meus irmãos, nós queremos fazer um convite agora, mediante esta mensagem. Deus tem falado com muitas pessoas. Chegue até aqui, vamos receber oração. O pastor Gabriel vai orar. Você quer continuar aos pés de Jesus? Está passando por um momento difícil? Vem até aqui, vamos orar antes da ministração da ceia. Sai do teu lugar. Você que precisa de algo de Deus esta noite, corre, corre, é nos pés de Jesus. No momento da aflição, da dor, da adoração, é nos pés de Jesus. Vem rapidamente, você que está aqui e que precisa realmente de uma renovação. Você que está deprimido, aflito, passando por um momento sombrio, é nos pés de Jesus que você vai ter o socorro. Rapidamente, é o momento que Deus está falando com você. Você ouviu a mensagem de Deus desta noite, né? Quantos grandes, quantos presunçosos, quantos metidos importantes, mas não experimentam a bênção da ressurreição, não experimentam a bênção da comunhão. Apenas de palavras, apenas de boca, mas não tem comunhão. Porém Maria experimentou a bênção da comunhão, da intimidade com Deus. Isso que é mais lindo. Quantos estão querendo dizer que são importantes, mas não tem a bênção da intimidade com o Senhor, não tem a bênção da comunhão com o Senhor, não tem essa bênção do relacionamento com o Senhor. Mas nós vemos Maria tendo a bênção da intimidade, tendo a bênção da comunhão, tendo a bênção do relacionamento. Não tem nem como. Enquanto o pastor Gabriel ministrava, pensava eu, Marta, cheia de razão, conhecia Jesus apenas de palavra, apenas ao ver, mas Maria conhecia Jesus com intimidade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Diante das adversidades, Marta disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Diante das adversidades do problema, Maria não disse nada, lançou-se aos pés de Jesus. Aleluia. Lançou-se aos pés de Jesus. Olha aí, meus irmãos. Marta disse: se tu estivesse, Maria, o mestre está cá e chama-te. O que é que Maria fez? Não disse nada, correu e lançou aos pés de Jesus. Que coisa linda. Aos pés de Jesus nós temos socorro. Venha rápido, nós queremos orar para ministrar a ceia do Senhor. Alguém que está distanciado, alguém que está afastado, alguém que veio nesta noite e deseja aceitar Jesus, vem aqui à frente. É o momento de comunhão. O Senhor quer te receber. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar, pastor Gabriel vai orar neste momento. Levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos de onde você está. Sabe quem é você aqui nessa mesa? Sabe quem é você? Você era Lázaro, que estava morto no pecado, mas Cristo trouxe você para a sua preciosa vida. Aleluia. E nessa noite Deus está te convidando para a mesa. Deus está te convidando para a mesa. E na mesa de Deus, escravo não se assenta, só se assenta quem é filho. E eu quero te fazer um convite: saia da onde você está e toma o teu lugar na mesa, porque na mesa de Deus tem providência, na mesa de Deus tem honra, na mesa de Deus tem cura, na mesa de Deus tem milagre. Alguém está se segurando pela timidez. Se a mulher do fluxo de sangue ficasse tímida, ela não rompia a multidão, não teria milagre. Se Zaqueu ficasse tímido, não subia na figueira brava. Deus está dizendo para você: aproveita a oportunidade, porque oportunidade é coisa única. Através de você, Ele quer glorificar o nome dEle em sua vida. Isso, eu vou esperar porque tem gente vindo. Vem, vem, isso, vem.
Vem, isso, tem mais gente vindo, eu vou esperar. Uma jovem já chegou, eu vou esperar, vem, isso. Levanta suas mãos, levanta suas mãos, levanta suas mãos, Deus. O Senhor preparou uma mesa para nós hoje. É verdade. A mesa da graça. Nós não merecíamos se assentar aqui, mas o Senhor nos deu o privilégio de honra. Pai querido e Pai santo, eu declaro sobre a vida dos seus filhos prosperidade, saúde, libertação, livramento, multiplicação e honra, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. A igreja de Cristo diz amém. A igreja de Cristo diz amém. Pastor Zilmar, meu muito